Meu nome é José Augusto, sou médico psiquiatra. Eu quero conversar com vocês sobre uma questão muito importante que os pacientes me questionam em consultório. Muito chegam, doutor, será que sou bipolar? Eu tenho esse diagnóstico, minha psicóloga falou, meu médico anterior me tratava. Então é uma questão muito abrangente, muito importante pelas consequências, pelos danos quando não tratado adequadamente. Então eu vou fazer algumas considerações, porque o assunto é muito vasto, muito complexo, difícil de abordar num vídeo, então são várias nuances. Algumas questões importantes. A doença bipolar é uma doença, é um problema de saúde pública. Ela vem sendo falada desde os anos 1980, sendo usada com um certo estigma, um certo preconceito. A doença bipolar sempre associada em filmes à loucura e à criatividade. Dos anos de 1900 a 2013 houve um aumento de 3 a 4 vezes mais diagnóstico de doença bipolar. Em estudos em crianças e adolescentes mostram um aumento em 40 vezes o diagnóstico de doença bipolar. Se questiona se é um excesso ou realmente eles não eram diagnosticados anteriormente. Então são questões muito complexas para serem avaliadas. Outros estudos mostram que 40% do transtorno bipolar não é diagnosticado corretamente. Muitos estudos também mostram que para fazer um diagnóstico de doença bipolar leva de 7 a 10 anos, mesmo passando por médicos, psiquiatras, e isso tem consequências graves para o paciente, pois é uma doença neuroprogressiva com lesões a nível cortical, significa perda, dano cerebral irreversível. Quanto mais tempo se leva para fazer o diagnóstico, dificuldades para se iniciar um tratamento adequado, há uma progressão da doença e ela vai ficando mais ativa, mais complexa, e os tratamentos tendem a não responder tão bem quando feito um diagnóstico precoce. Então esse atraso no diagnóstico significa um atraso na terapêutica e no prognóstico da doença. Isso é muito importante nos tempos atuais. Então identificar a clareza no diagnóstico nos dá a possibilidade de uma intervenção precoce, que é fundamental nos tratamentos de transtornos mentais. Em termos de prevalência, há uma prevalência que varia muito, mas assim, em termos gerais, temos 4,4% a prevalência. Existem a doença bipolar tipo 1, tipo 2 e os transtornos depressivos e mistos. A partir do ano 2000, a Kisko, que é um estudioso da doença bipolar, ele considerou a doença como um espectro, um contínuo, que tem vários níveis, intensidades e várias fases. Uma fase elevada, fase maníaca ou hipomaníaca, e uma fase depressiva, e um mix dessas fases que vai depender de cada momento, de cada paciente, e caracterizando cada uma dessas fases com um prognóstico, com um tratamento diferenciado. Esse espectro, para entender melhor, ele começa com uma depressão leve, que a gente chama de distimia. Ele vai progredindo até chegar num quadro gravíssimo, que é um quadro bipolar 1, que é um quadro de agressividade, de alucinação, de perda de controle, da impulsividade, com um risco extremo de suicídio, de agressão e com necessidade de internação. Então essa é a ideia do contínuo, uma progressão, de diferentes fases que tem uma origem genética comprovada e que a intervenção precoce é fundamental. A ideia de espectro nos dá
a possibilidade de fazer diferentes diagnósticos para uma mesma pessoa, diferentes fases, uma fase inicial, média, avançada, com diferentes características. Então é importante esse estudo evolutivo da doença para que a gente possa ter a ideia total, completa desse quadro que muitas vezes ele leva a suicídio, muitas vezes ele provoca uma grande perda de cognição, perda de trabalho, perda de relações familiares. As relações ficam complexas, difíceis, difícil convívio familiar, difícil adaptação no trabalho. Então as perdas financeiras, ocupacionais são muito... Então, outra questão, todos somos bipolares, a questão é a identificação por um profissional capacitado que possa fazer a diferenciação dessas fases e fazer uma comparação adequada no histórico da pessoa, no histórico familiar, para que não haja um excesso. E, por outro lado, também vemos excessos. Quando uma doença se torna muito na moda ou muito estudada, há um excesso de diagnóstico e muitas vezes também podendo levar a um excesso de medicalização, que também é uma coisa danosa. Então, a informação que o paciente nos traz, a clareza, o histórico familiar, isso são guias fundamentais para que a gente faça esse diagnóstico mais acurado. Importante essa comunicação médico, paciente, família, o histórico detalhado. Existem muitos casos que são quadros mistos, que existe a associação de quadros de depressão com elevação de humor, com hiperatividade. São casos mais complexos, muito comuns, difíceis de diagnosticar, mas importantes. Eu quero falar alguns diagnósticos dos quadros mistos, que é muito estudado hoje em dia. Os sintomas do quadro misto são grandiosidade, fala rápida, impulsividade, fugas de pensamentos rápidos, falta de atenção, aumenta a energia, diminui o sono, abuso de álcool, os antidepressivos não funcionam bem, podem ter muitas vezes ideações suicidas, tentativas de suicídio. Então nessa fase fica difícil, o paciente não procura. Ele também não está num quadro grave de mania, mas ele está num quadro acelerado. Aqui ela tem um humor mais elevado e isso muitas vezes não é motivo para o paciente procurar ajuda. Ele vai procurar num momento posterior, quando ele fizer o quadro depressivo. Então, importante numa entrevista é a busca desses sintomas mistos, de elevação, de loquacidade, de gastos excessivos, de perda de controle, de onipotência, porque nessa fase o paciente dificilmente vai procurar ajuda, porque ele sente muito bem, ele tem um poder de super-homem, ele conquista tudo, ele tem uma autoestima muito grande. Dificilmente ele vai procurar ajuda nessa fase. Temos também a outra parte que existe só o sintoma bipolar, que é a grandiosidade, a fala excessiva, a impulsividade. Então, nesses quadros fica mais evidente, e esses quadros geralmente causam dano à família, causando danos econômicos ao paciente. Esses casos são indicações de internação. Então, nesses casos, o quadro bipolar, ele é muito evidente, é trazido pela família, por parentes, por amigos, colegas de trabalho, quando a pessoa perde totalmente o controle da sua impulsividade, do seu dinheiro, e aí nesses casos aí ele procura ajuda. Então são o caso extremo do
do espectro. Então, assim, em termos gerais, a gente vê que o diagnóstico psiquiátrico é complexo, é incerto, depende da queixa do paciente, e dependendo do momento, da fase, no momento de elevação, de grandiosidade, de autoestima elevada, esse paciente não nos procura e fica difícil fazer esse diagnóstico. Geralmente esse diagnóstico de elevação de humor, isso aí é feito num outro momento, quando o paciente entra na fase depressiva, que tem um risco de suicídio, ou que ele se comprometeu muito. Aí, com o auxílio da família, com essas informações do histórico do paciente, nós conseguimos integrar e montar essa charada. Geralmente os quadros são mais depressivos, eles podem ter em algum momento da vida mudar para um quadro de hipomania acelerado e muitas vezes fazer um quadro maníaco. A ideia do espectro todo momento. Então é isso, nós temos que o paciente depressivo único numa primeira consulta sempre tem que ser avaliado esse histórico familiar. Depende do início da idade da doença, se for mais precoce, maior risco de ser um quadro bipolar. Se há histórico de doença bipolar na família, há um risco maior dessa depressão ser bipolar ou unipolar. Se há alguns sintomas de aceleração, de grandiosidade na história prévia, também essa depressão, que poderia ser uma simples depressão, ela se torna uma depressão bipolar. Bipolar significa o quê? Tratamento por mais tempo, mais medicamento, mais acompanhamento, maior risco de neuroprogressão. O que é neuroprogressão? É adoecimento do cérebro de forma mais grave, em muitos casos podendo levar à demência. Os quadros de bipolaridade geralmente estão associados com outros transtornos, diabetes, doença cardiológica, que os pacientes não se cuidam adequadamente. Também existe na psiquiatria o conceito de comorbidade, que são outras doenças associadas. Além do transtorno bipolar, muitas vezes está associada a déficit de atenção, quadros ansiosos, dependência química, estresse pós-traumático. Então são quadros complexos que a maioria das pessoas nos mostram e muitas vezes vem junto, e nós temos que ter o cuidado de fazer esse diagnóstico diferencial e tratar de uma forma mais em conjunto. Então, o quadro depressivo os sintomas de perda de vontade, de falta de motivação, desinteresse, de pensamentos negativos, de choro, de tristeza. Esse é o quadro que geralmente nos apresenta. Porém, o quadro de mania, hipomania, ele geralmente ele acontece fora do consultório. Isso geralmente é observado pela família, pelos amigos. Então vamos ver alguns sintomas básicos, clássicos desses quadros. Mais de 3 tratamentos para alguns sintomas que sugerem que esse paciente tem uma bipolaridade. Mais de 3 casamentos, mais de 3 uso de antidepressivos que não funcionaram, 3 parentes em primeiro grau com bipolaridade, 3 quadros depressivos, 3 trabalhos simultâneos, 3 gerações com bipolaridade, proficiência em 3 línguas, 3 profissões, perda de emprego, separações, vários casamentos, namoro simultâneo com 3 indivíduos. Então a complexidade de atividades, uma hiperatividade sem limite. Os fatores genéticos são muito considerados, chegando a atingir de 14% a 54% na etiologia da doença. Então nós temos que ter esse cuidado de todo paciente que nos procure com um quadro depressivo, ansioso, déficit de atenção,
ele não tem uma bipolaridade por trás ou associada. Qual é a mudança? Qual é o significado disso? O significado é que nós vamos ter que fazer um tratamento mais complexo em associação de medicamento. Geralmente são tratamentos para a vida toda, são tratamentos que exigem comprometimento do paciente, que é interessante que esse paciente procure ajuda psicoterapêutica, ajuda de conscientização, que evite substâncias psicoativas, álcool, drogas, porque o cérebro dele está comprometido. Isso pode levar a lesões cada vez mais irreversíveis, provocando um déficit mais grave no futuro. Então, a ideia é tornar mais compreensivo esse mistério que é a doença bipolar, que muito se fala hoje em dia e que aflige muitas pessoas e que não tem um tratamento adequado ou muitas vezes não consegue ter acesso, e causando perdas enormes. A taxa de suicídio entre bipolares é 4 ou 5 vezes maior do que a população geral. Então, nós temos que considerar esse diagnóstico como uma forma de proteção da saúde do indivíduo. Hoje nós temos muitos bipolares em tratamento adequado, que trabalham, que têm uma vida normal, têm família, têm uma vida que eles conseguem administrar adequadamente. Isso é possível com a atual psiquiatria, com a atual abordagem que nós temos. Se gostaram do vídeo, deem um like, clique e até a próxima.